E a gente abre aqui o nosso programa falando sobre saúde. Então é importante a gente destacar a saúde. Nosso programa, claro, né? Dá um grande espaço aí para essa questão. E hoje nós vamos destacar um método alternativo para as pessoas que sofrem com a depressão. É através da hipnose, só que isso de forma totalmente, né, com base científica. Por isso eu vou receber aqui o doutor Ivan Bareboim para nos explicar melhor. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente nessa véspera, né, de feriado. Bom, doutor Ivan, como é que a gente pode identificar, né, o que é hipnose, né, e de que forma ela pode auxiliar as pessoas que sofrem com a depressão? Então, são duas perguntas, né? O que é hipnose? Hipnose nada mais é do que um estado de relaxamento físico e mental, no qual a pessoa consegue se conectar melhor com ela própria. Ou seja, com o seu interior, com a sua emoção, com a sua imaginação, com o seu subconsciente, basicamente. E a gente sabe que quem tem problemas emocionais, psiquiátricos, etc., são pessoas que têm problemas justamente nesse nível do subconsciente, no nível emocional. E num nível que você não consegue acessar muito facilmente se você estiver tendo uma conversa, como a gente está tendo agora, só com o consciente da pessoa. A gente tem que acessar o subconsciente. E a hipnose, com esse relaxamento físico e mental, você consegue acessar melhor o subconsciente da pessoa e, com isso, reprogramar esse subconsciente. Aí entra já a segunda pergunta, que é como que pode ajudar. Como que você faz? Você faz essa reprogramação do subconsciente da pessoa, das emoções, de memórias que talvez foram reprimidas, e aí você consegue, vamos dizer, melhorar o quadro da pessoa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem, né, falando aí sobre novas descobertas em relação à depressão, que inclusive, gente, atinge aí 300 milhões de pessoas no mundo. É um número bem alto, né? Muita gente fala que é realmente a doença aí do século e que afeta realmente uma enorme quantidade de pessoas, né? Então, por isso também tem crescido esses tratamentos, digamos, mais alternativos. Você tem atingido grandes respostas, resultados, né, quanto à hipnose no tratamento da depressão, porque é sem o uso de medicamento, que é maravilhoso, você não ficar condicionado ao medicamento. Infelizmente, mesmo com o uso do medicamento, a gente consegue ajudar poucas pessoas, né? A gente sabe que a evidência mostra que só 30% das pessoas respondem bem ao tratamento com o medicamento. E como eu vejo muitas pessoas com depressão, eu acabo buscando novas alternativas para poder ajudar realmente os pacientes. Vou explicar melhor como é que funciona, né? Como que a pessoa fica deprimida ou como que a pessoa desenvolve um transtorno emocional? Normalmente, isso está relacionado com um padrão que foi criado de maneira inconsciente, ou seja, um aprendizado inconsciente que a pessoa tem. Vou te dar um exemplo de uma paciente minha. Tem que ter tido algum trauma, ou não necessariamente, mas passado por alguma situação difícil? Não necessariamente tem um trauma, mas tem um aprendizado. Porque o que nos causa mal emocionalmente não são os eventos em si, sim as emoções que a gente relaciona com os eventos. Entendi. Vou te dar um exemplo. Uma paciente minha com depressão, 40 anos. A gente fez a hipnose, a gente descobriu, com 3 anos ela teve um evento que ela se sentiu culpada por alguma coisa. Coisa banal, imagina, uma criança de 3 anos se sentiu culpada. Com 7 anos, uma outra coisa banal que ela também se sentiu culpada. Com 12 anos já é uma coisa não tão banal, mas ela não teve culpa nenhuma, mas ela se sentiu culpada. Ou seja, ela criou um padrão. E a partir de agora, tudo que acontece na vida dela, ou todos os eventos que, vamos dizer assim, vão acontecer na vida dela, ela se sente culpada. Você imagina o que aconteceu com ela, né, aos 30 anos, enfim, ela se tornou uma pessoa depressiva. Né? E aí o que a gente faz na hipnose? A gente volta lá, faz uma das coisas que a gente faz. Volta lá para 3 anos, para 7 anos, para 12 anos e dissocia o evento da emoção. Promove essa dissociação. E com isso, por mais que tenha sido só na imaginação, o cérebro dela entende como uma coisa, o cérebro, a mente, enfim, entende como se tivesse resolvido isso de fato. Entende? Entendi. Não e ficou... isso desfaz o padrão. Ah, entendi. Então, de repente, assim, ela pode até sofrer eventos semelhantes, né? De agora em diante, porém, a emoção dela não vai ser associada ao que ocorreu no passado. Exatamente. Isso, doutor, com base científica ou não, né? Porque muita gente, hipnoterapia, hipnose, né? Às vezes acaba as pessoas relacionando a algum tipo de crença. É baseado cientificamente? Então, não é do jeito que a gente gostaria, porque, infelizmente, tudo que a gente tem que não é relacionado com remédio,
acaba que tem menos ciência envolvida porque tem menos interesse comercial, né? A indústria farmacêutica ela pesa muito no nosso campo e acaba desenvolvendo mais, do ponto de vista científico, o que tem interesse comercial. Porém, existem muitos trabalhos, sim, que mostram que hipnose funciona para diversos problemas emocionais e até médicos. Depressão, que é o caso que a gente está falando, tem pelo menos 2 trabalhos no padrão ouro, que a gente chama de randomized clinical trials, ou seja, trabalhos que são randomizados, que são comparados com placebo e etc., que mostram que a hipnose funciona para depressão. Só que assim, hipnose é um termo guarda-chuva, né? Sim. Hipnose, você pode ter hipnose, você falou de crença, tem pessoas que usam hipnose para fazer regressão para vidas passadas. E aí é outra coisa, tá? Entendi. O que a gente faz é o seguinte, é foco em quebrar o padrão. Seja com regressão, seja com outras coisas. Tem outras técnicas também. Entendi. Doutora, e todo mundo é capaz de entrar nesse estado de hipnose, da hipnoterapia ou não? Algumas pessoas não conseguem, porque há um bloqueio da mente realmente. Ou todo mundo é capaz... como é que funciona isso? E já na primeira sessão, por exemplo, a pessoa já consegue dar algumas indicações para você, por exemplo? Então, em geral, as pessoas são capazes, tá, de entrar em hipnose. Como eu falei, é um estado natural da mente, um estado apenas de relaxamento físico e mental. Por exemplo, quando você está assistindo a um filme, está muito envolvido com aquele filme, ou um livro, você está muito envolvido com aquele livro, e você, vamos dizer assim, bypassa o fator crítico, ou seja, você não está com aquela crítica em relação a, por exemplo, isso aqui é só um filme, eu não vou me emocionar, isso já é um estado de hipnose. Tá? Entendi. Já é por isso que a gente se emociona, a gente se envolve com a história, exatamente, né, e tudo mais. Então é um estado natural, todo Sim. mundo entra nesse estado. Entendi. Agora, se a pessoa tiver medo, se a pessoa tiver uma resistência, algum tipo de bloqueio, pode atrapalhar. Por isso que a gente tem que conversar antes, chamado de pré-talk no mundo da hipnoterapia. Entendi. Então é tranquilo, em geral as pessoas conseguem entrar, contanto que a pessoa queira e a pessoa saiba o que é e seja bem explicado para ela. Agora, em que estados, enfim, é indicado para todo tipo de pessoa? Então, a única pessoa que eu não indicaria é uma pessoa que está pouco engajada com o tratamento dela. Tá. Por exemplo, veio no meu consultório semana passada uma pessoa, uma depressão grave. Normalmente eu indicaria a hipnoterapia, mas eu não indiquei. Por quê? A pessoa não estava engajada, ela não queria melhorar. O filho dela que trouxe no consultório e tal. Então, aí eu não tenho como trabalhar com essa pessoa em hipnose. Tirando isso, se você fizer com um profissional habilitado, você vai estar bem servido. Agora estão me perguntando aqui, qual que é a diferença, por exemplo, da hipnose, hipnoterapia e da programação neurolinguística, né? Também já bem difundida a PNL. Então, hipnose, como eu falei, é só o estado, o nome do estado, o estado de relaxamento físico e mental, no qual você bypassa esse fator crítico, você tem um contato mais direto com o subconsciente. Hipnoterapia é a terapia que a gente usa com a pessoa em hipnose. Tá. Essa terapia você pode usar várias técnicas. Você pode usar regressão, você pode usar gestalt, você pode usar cognitivo comportamental, você pode usar PNL, por exemplo. PNL é um conjunto de técnicas que foi, vamos dizer assim, modelada principalmente do Milton Erickson e mais 2 outros grandes terapeutas. E eles, principalmente o Richard Bandler, ele modelou esses terapeutas e criou técnicas simples para você ajudar as pessoas. Essas técnicas elas podem ser usadas com a pessoa em hipnose ou sem hipnose. Em hipnose, catalisa, melhora, tá? Funciona melhor. Eu uso também. Sim. Se não tiver hipnose, funciona também, mas sem esse catalisador. Entendi. Agora, doutor, em quanto tempo, né? Quantas sessões são necessárias? A gente sabe que cada paciente, né, tem aí, de repente, uma depressão um pouquinho mais forte, outros, de repente, mais amenas. Mas existe um tempo médio para esse tratamento? E quanto tempo dura a sessão diária, digamos assim? Então, isso varia um pouco de acordo com o terapeuta, tá? Eu posso falar como eu faço, né? Normalmente, eu fecho um pacote de 3 sessões longas. Sessões de 2 a 3 horas. Sim. Para que eu tenha tempo para trabalhar na sessão. A minha ideia é que já na primeira sessão a pessoa já melhore, tá? E as outras sejam só mais para parar arestas, tá? Em geral, é possível fazer isso, independente da gravidade. Porque aqui a gente não está trabalhando no nível do sintoma apenas. A gente está trabalhando no nível da causa. Então, às vezes, você tem uma depressão grave que a causa é simples. Que não tem tantos eventos para serem trabalhados, para serem dissociados. Não é tão difícil quebrar o padrão. Às vezes, uma depressão menos grave é mais difícil. Então, não tem tanta relação com a sintomatologia atual, entendeu? Agora, doutor, muita gente, né, acaba te procurando e tudo mais, assim como de repente, olha, essa é a minha última alternativa, já estou há tanto tempo no medicamento, preciso buscar algo que realmente vai me dar uma resposta mais rápida. Tem isso também? Você encontra esse tipo de paciente?
todo dia. Eu imagino, né? Porque que não queira ficar na dependência do remédio por uma vida toda, né? O remédio, ele tem o seu papel, né? Como eu falei, 30% das pessoas... Semana passada, por exemplo, uma paciente minha também, que eu prescrevi um remédio, super bem e tal. Então tem essas pessoas, tá? Mas a gente vê que essa resposta apenas da medicação, que normalmente é tudo mais ou menos o mesmo tipo, funciona para esses 30% e para o resto não funciona. Então, o problema maior não é nem a dependência, o problema maior é que não funciona. A pessoa está buscando alternativas para ela voltar a viver normal. E aí tem várias alternativas. Uma delas é a hipnoterapia, que eu tenho indicado como primeira opção, em geral, porque não tem efeito colateral, não tem contraindicação e muitas vezes a gente consegue resolver o problema, curar a pessoa. Entendi. Agora eu vou fazer uma pausa aqui para a gente acompanhar juntos uma reportagem justamente que fala sobre isso, né? Sobre essas pesquisas. Cientistas aí do mundo inteiro participaram então dessa grande pesquisa, identificaram aí 44 variações associadas à depressão na parte genética, né, dos humanos. Vamos dar uma olhadinha então juntos nessa reportagem? Há pouco mais de um ano, Fabrício teve um quadro de depressão, depois de um período de estresse no trabalho e na faculdade. Eu comecei a perceber que para a vida pessoal eu não tinha vontade, eu não tinha energia para fazer as coisas normais, para sair com os meus amigos, para conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes fora de casa. Além de acompanhamento terapêutico, a atividade física ajudou a estabilizar os sintomas. O esporte foi realmente para me sentir melhor, para me sentir capaz de fazer alguma coisa, capaz de mudar a situação. Um grupo de mais de 200 pesquisadores de vários países publicou nessa semana um estudo que apontou 44 alterações genéticas associadas ao risco de depressão. 14 já eram conhecidas e 30 são novas. É a maior pesquisa na área até agora. Foram analisados os códigos genéticos de 135 mil pacientes. Os dados foram coletados de estudos anteriores, o que na ciência é chamado de meta-análise. Todos nós temos genes que estão associados à depressão. Uns mais, outros menos. E aí está a diferença. Aqueles com uma carga maior de variantes genéticas desse grupo estão mais suscetíveis a desenvolver a doença. Mas é claro que existem outros fatores de risco, como experiências traumáticas e até mesmo o estilo de vida de cada um. Metade dos pacientes não se adapta aos tratamentos iniciais. A boa notícia é que novas terapias podem surgir com o mapeamento genético. Podem ser um indicador de caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos antidepressivos, né? E também pode ser algo que nos ajude a subdividir a depressão de uma forma um pouco diferente do que fazemos atualmente. Hoje fazemos baseado em sintomas e talvez no futuro a gente possa ter um refinamento dessa divisão usando esses dados genéticos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 12 milhões de brasileiros têm depressão. No mundo, são 300 milhões de pessoas. Para combater a doença, que é a principal causa de incapacidade mental e física, o primeiro passo é buscar apoio profissional. Trata-se de um transtorno que tem tratamento e que às vezes só que às vezes a pessoa não tem energia nem para buscar tratamento. Às vezes ela precisa que alguém pegue ela pela mão e leve até o médico. Pois é, né, doutor? Tem isso realmente, né? A gente até comentou de questões traumáticas e outras nem tanto, como ali mais simples, como a gente viu do nosso entrevistado, falando do estilo de vida dele, enfim, que de repente no esporte ele reencontrou essa energia, esse novo ânimo. Também tem isso, né? Essas situações que podem te ajudar, né, a não cair nesse desânimo, enfim, nessa depressão e sem ter essa vontade para nada. Eu acho muito interessante esse estudo, tá? Só que é importante as pessoas saberem, como você mesma está falando, que existe uma coisa chamada genética, que é o estudo, e existe uma outra coisa chamada epigenética, ou seja, é o que você faz com a sua genética, como você influencia a expressão dos seus genes. E, em geral, para você desenvolver um problema crônico, seja ele psiquiátrico, seja ele a medicina em geral, por exemplo, diabetes, você só vai desenvolver se você, mesmo tendo a tendência a desenvolver o transtorno, você só vai desenvolver se você tiver um estilo de vida ou passar por situações na sua vida que te levem a desenvolver. Por exemplo, diabetes. A pessoa pode ter todos os genes para diabetes, tipo 2 que eu estou falando, né? Se a pessoa ela for um atleta e fizer uma dieta low carb a vida inteira, ela nunca vai desenvolver diabetes. Entendi. Você entende? Se a pessoa for Então, totalmente sedentária e só comer doce, carboidrato, às vezes, mesmo né? tendo uma genética que protege, ela pode vir ela a pode desenvolver, por exemplo, né? Então, assim, a genética ela é importante, mas em geral, para a grande maioria das doenças, as doenças mais comuns, nós não somos, vamos dizer assim, totalmente
vamos dizer assim, reféns do nosso destino genético. Nós conseguimos mudar esse destino, você entende? Então, por exemplo, a depressão. Realmente, tem pessoas que têm mais tendência? Sem dúvida. Mas se a pessoa ela tem uma vida boa, né, não teve traumas e teve uma infância na qual ela recebeu amor, carinho, segurança, tem uma vida boa, depois ela desenvolve na vida adulta um bom estilo de vida. O que é um bom estilo de vida? Atividade física, uma boa alimentação, comendo alimentos saudáveis, né, alimentos que sejam de verdade, não processados, e que tenha boas relações interpessoais, etc. Diria essa tríade, ela tem muito menos chance de desenvolver depressão, mesmo que ela tenha uma genética, vamos dizer assim, mais favorável. tendenciosa para isso, né? Olha, eu tô aqui com mais dúvidas. Bom dia, Renato. Eu já fui diagnosticado com depressão, tomei remédio, agora retornou o cansaço, desânimo. O que eu posso fazer? Então, primeiro, para uma pessoa assim, eu diria para procurar o médico, né? Mas eu realmente recomendo que ele procure a hipnoterapia. A hipnoterapia é algo que pode fazer uma grande diferença. Além de procurar um médico, procurar um hipnoterapeuta, que pode ser médico ou não. Olha, doutor, bom dia. Minha irmã está com depressão, queria muito ajudar ela sem que ela tenha que usar remédio. Então, através desse método, é possível realmente? É possível, sem dúvida. Essas outras coisas que foram faladas, por exemplo, atividade física, é muito bom. Tem evidência que funciona também, tá? Sim, mas não é uma coisa que vai curar, tá? E, em geral, eu recomendo mais como prevenção, porque normalmente, como você falou, a pessoa já está deprimida, ela não consegue nem sair da cama. Como que você vai falar para ela? A pessoa, de repente, não consegue nem ir ao médico, né? Como que você ela vai tá falar tão para ela, não, agora você vai correr 7 km Sim. por dia? Não tem como, entendeu? Entendi. Então, normalmente eu nem falo isso para os pacientes que chegam para mim, porque é até uma ofensa, né? O cara tá te falando que não consegue levantar na cama, você manda ele fazer exercício físico. Mas tem depois, que ser aos poucos, né? Depois que a pessoa melhora, aí sim, aí é muito recomendável. Tá, doutor, para a gente fechar aqui, né? Quando o paciente ou a paciente já está, já completou as sessões, está basicamente assim, bom, foi curada da depressão, ela tem que manter, como faz para manter esse estado bom, né? De ânimo, de espírito, digamos assim? Então, como você quebrou o padrão, e se você conseguiu quebrar realmente de forma completa, em geral você não precisa manter o tratamento. O que eu costumo fazer com os meus pacientes, eu dou algumas ferramentas, em geral de PNL, por exemplo, como âncoras, para a pessoa lidar com situações negativas no dia a dia dela sem precisar de mim. Sim. Então, normalmente eu faço essas 3 sessões e acabou. Tá? Se precisar de mais, a gente faz mais, mas até a pessoa ficar bem e depois acabou, mando ela embora com a âncora e com dicas básicas de estilo de vida. Como eu falei, atividade física, boa alimentação e bom relacionamento interpessoal. Essas 3 coisas são fundamentais. Maravilha, doutor Ivan. Deixa o contato para quem está em casa, para quem tem dúvidas aí quanto a esse assunto e como essa medicina mais alternativa, né, fora um pouco da convencional, pode ajudar você, né? Como a gente viu aí, milhões de brasileiros, né? 12 milhões aí mais ou menos é a projeção, né? O que temos de dados aí mais atuais em relação a pessoas que sofrem com a depressão. Inclusive tem em crianças e adolescentes também crescendo esse número muito, né? Nos últimos tempos, nas últimas pesquisas que a gente observa. Então, até para fechar, também funciona para adolescente, para criança às vezes acaba sendo muito... De que idade em diante você indica? Então, criança entra em hipnose muito fácil. Só que se a criança, o terapeuta ele tem que ter boa experiência com criança, ele tem que saber brincar com a criança para fazer uma coisa lúdica. Mas para fazer assim o procedimento normal que se faz com um adulto, já com 10, 11 anos já dá para fazer e funciona igual, funciona muito bem. Tá ok, doutor Ivan, tá certo, viu? Deixa o contato então para quem está em casa. Contato, meu site tem bastante informação sobre hipnose lá, clinicaohrpsiquiatria.com. Tem outras informações também que eu acho que vale a pena dar uma visitada. Telefone 4063-8334, DDD 11. Pode me acompanhar também no Instagram, Dr. Ivan Barimboni. Tá certo. Ivan Barimboni. Muito obrigada, adorei conhecê-lo, viu? Sempre que tiver novidades, pode voltar aqui, tá bom? Obrigado pelo convite.